Fala galera, recadinho rápido aí para vocês que estão fazendo o concurso de Valença. Vamos começar hoje a nossa aula do regimento interno, beleza? Então eu vou deixar aqui embaixo o nosso material de apoio, que são as questões do regimento interno, são 82 questões do regimento interno, e vou deixar também o link para as questões do Estatuto do Servidor e as questões para a lei orgânica, beleza? Então eu vou pedir, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Lembrando, galera, que tem nossos cards, que está sendo um sucesso de vendas, então você pode adquirir ele também, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, sem enrolação, vamos para a aula. Olá, concurserianos e concurserianas do meu Brasil, voltamos aqui com a nossa primeira aula do regimento interno da Câmara dos Vereadores aí de Valença, beleza? Então, só apresentando aqui o material que nós temos, são 82 questões comentadas do regimento interno, tá? Que você tem aqui acesso, vou deixar aqui na descrição o link do material, 70 questões comentadas do Estatuto do Servidor de Valença, e 61 questões comentadas da Lei Orgânica de Valença. É um material de apoio para você poder fazer seu estudo aí tranquilamente. Tem um combo especial se você quiser comprar as três com um valor bem menor, se você comprasse as três separadamente. Então a gente tem um combo especial e o card ilustrado com áudio, né? Que você tem também aí acesso a esse card, tá? Esse card é do Estatuto do Servidor de Valença, não é do regimento interno. Mas se você quiser baixar ele, ele vem ilustrado com áudio no próprio arquivo, você só clica. Eu vou deixar a explicação lá no link, né? Se você clicar no link para comprar, tem um videozinho lá explicando como é que você baixa o programa, como é que você faz para você poder utilizar, tá? Beleza, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar aqui então falando do regimento interno. Vamos falar da sede, né? Da sede do município. Então, o artigo 1 ele vai dizer o quê? A Câmara Municipal de Valença é um órgão legislativo do município, ou seja, ela é responsável pela criação e aprovação de leis, compostas por vereadores democraticamente eleitos. Significa que os membros, né, os vereadores, são escolhidos através de eleições democráticas, né? São escolhidos através do voto, né, do nosso voto, em sufrágio universal por voto direto e secreto. Sufrágio é voto, tá? Então, sufrágio quer dizer o processo eleitoral, em que todos os cidadãos aptos a votar têm direito de participar. Então, todo mundo é universal, são todos, por voto direto e secreto. E legalmente diplomados, ou seja, eles recebem ali uma certificação, uma qualificação legalmente exigida, conforme determinado em lei orgânica do município. Representa em plenário a soberania e a legitimidade da representação popular política, né? Então, essa parte significa que a Câmara, ela, por meio dos vereadores, é responsável por representar a vontade e o interesse do povo, né? Exercendo a função ali de legislação, de forma legítima, de forma representativa. Então, com autoridade para exercer as funções legisladoras, né, fabricar as leis, julgadoras, né, ela também tem o poder de julgar, fiscalizadoras da atividade pública, sempre por força da lei. Beleza? Então essa é a função da Câmara Municipal. Parágrafo único, tem como sede um imóvel localizado à Praça 15 de Novembro, número 676, centro da sede do município de Valença. Então isso aqui é uma informação que geralmente as pessoas não dão, né, muita atenção, mas tem questão de prova que pergunta isso daqui, né? Não é sempre, mas é bom você gravar, tá? Então vamos seguir, vamos falar aqui da Câmara Municipal. Ela tem um poder legislativo no artigo 2, né? Ela tem um poder legislativo do município, como a gente já falou, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária, patrimonial, controle e assessoramento dos atos do Executivo e ainda pratica atos da administração interna. Então, o Poder Legislativo ele vai elaborar ali as leis, vai discutir, vai aprovar as leis, além de exercer outras atribuições previstas na Constituição Federal. Então, a Câmara ela tem o dever de fiscalizar as ações do Poder Executivo,
especialmente no que diz respeito à utilização dos recursos públicos. Então ela tem que ter o quê? O cumprimento das leis orçamentárias, né? Ela tem que cumprir as leis orçamentárias e a gestão do patrimônio do município. Exemplo, a Câmara Municipal ela pode analisar as contas do Executivo, auditar contratos firmados pela administração municipal, ela pode verificar se estão em conformidade com a legislação. Então ela tem o papel de controlar e assessorar as ações do Poder Executivo. Ela vai monitorar suas decisões e ainda vai oferecer orientações quando necessário. Beleza? Então, a Câmara Municipal ela pode solicitar inclusive relatórios e informações ao Executivo, ela vai realizar audiências públicas para discutir políticas públicas, ela vai propor melhorias em projetos de lei do Executivo, né? Então, as atividades de gestão internas relacionadas à sua organização, ao funcionamento e à administração. Tá? Então, parágrafo 1, cada legislatura tem duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Né? Então, isso significa que cada período de exercício dos vereadores é chamado de legislatura. Então, ela terá uma duração de 4 anos. Dentro desse período de 4 anos, haverá sessões legislativas anuais, representando cada ano de atuação da Câmara Municipal. O parágrafo 2, a função legislativa consiste em deliberar por meio de leis e resoluções, né? Por meio de leis e resoluções, sobre todas as matérias e competência do município, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. Então, isso significa que a principal atribuição da Câmara Municipal é exercer a função legislativa, ou seja, deliberar sobre todas as matérias. O que significa deliberar? Deliberar é um verbo que significa discutir, analisar, né? Ela vai discutir, analisar, tomar todas as decisões, né? Então ela vai fazer todo esse procedimento sobre determinado assunto ali em questão. Então ela vai deliberar sobre todas as matérias que estão de competência do município. Essas deliberações, elas são realizadas por meio de leis e resoluções. No entanto, é importante respeitar as limitações impostas pela Constituição Federal em relação às matérias de competência exclusiva da União e do Estado. Tá? Então, um exemplo. A Câmara Municipal tem o poder de elaborar leis municipais que abrangem diversas áreas de atuação do município, como urbanismo, saúde, educação, transporte, entre outros. Por exemplo, a Câmara também ela pode aprovar uma lei que regulamenta o uso do solo na cidade, estabelecendo normas para a construção e ocupação dos imóveis. Beleza? Parágrafo 3. A função de fiscalização externa é exercida com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho, né? Ou do Conselho de Contas do município ou órgãos equivalentes compreendendo. Então, ele vai compreender essas etapas aqui. Exame das contas da gestão anual do prefeito. Então, o exame das contas de gestão anual do prefeito vai se referir ali à análise detalhada das finanças e recursos utilizados pelo chefe do Executivo Municipal ao longo do ano. Então, a Câmara Municipal, em conjunto com o órgão de controle responsável, que são ali, né, que a gente citou, o Tribunal de Contas do Estado, o Conselho de Contas do município, ele vai verificar se os gastos foram realizados de acordo com a legislação vigente e se houve uma gestão financeira responsável e transparente. Beleza? Então, tem essa função de fiscalização externa que vai se referir aqui, né, ao exame da conta de gestão anual do prefeito. Então, nesse exame vai estar isso daí. Por exemplo, no final de cada exercício financeiro, o prefeito apresenta um relatório contendo informações sobre as receitas arrecadadas, as despesas realizadas durante o ano,
A Câmara Municipal, em parceria com o Tribunal de Contas, realiza uma análise minuciosa desses dados, verificando se houve o cumprimento das normas legais, se os recursos foram utilizados de forma eficiente e se não houve irregularidades ou desvios. Caso sejam identificados essas falhas ou indícios de má gestão, podem ser tomadas medidas corretivas ou até mesmo instaurado um processo de responsabilização. Ok? Então, o acompanhamento das atividades financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município. Então, a função fiscalizadora externa, que é exercida com auxílio, né, do Tribunal de Contas, essa função de fiscalização ela vai acompanhar as atividades financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município. Então, o acompanhamento das atividades, né, financeiras, orçamentárias e patrimoniais refere-se à responsabilidade da Câmara Municipal em monitorar a avaliação, as ações, as finanças públicas, né, ao orçamento e ao patrimônio municipal. Isso vai incluir o quê? Vai incluir o acompanhamento do planejamento e execução do orçamento. Vai também verificar a análise dos balanços contábeis, o controle dos recursos financeiros utilizados pela administração e a verificação da conformidade com as leis e normas vigentes. Então, para ficar fácil o entendimento, eu sempre gosto de exemplificar. Então, a Câmara Municipal ela pode solicitar relatórios periódicos ou informações específicas sobre as atividades financeiras do município, como os relatórios de execução orçamentária, os balanços financeiros, os demonstrativos de receitas e despesas. Com base nessas informações, os vereadores podem avaliar se os recursos estão sendo utilizados de maneira adequada, se as metas orçamentárias estão sendo cumpridas, né? Se o patrimônio municipal está sendo devidamente preservado. Essa análise ela permite uma maior transparência na gestão pública e a identificação de possíveis irregularidades ou necessidade de ajustes nas políticas financeiras. Ok? Beleza, o C, julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores. Então, o julgamento da regularidade das contas significa que a Câmara ela tem um papel de avaliar e decidir se as contas dos gestores públicos estão em conformidade com as leis, né? Se as normas vigentes e normas vigentes também estão de acordo com as leis e normas vigentes. Ela vai verificar se houve ali o uso adequado, né? Se foi verificado o uso legal dos recursos públicos. Então, tudo isso. Então, o julgamento de regularidade ele faz isso. Por exemplo, suponha que o prefeito ou outros administradores do município tenham utilizado recursos públicos de forma inadequada. Ele desviou ali as verbas, ele criou ali um caixa 2, né? Ele colocou ali dinheiro na cueca. Então, ele realizou gastos indevidos, não prestando contas de forma transparente. Nesse caso, a Câmara Municipal ela pode ser responsável por analisar as contas apresentadas por esses gestores, né? Então, ela vai examinar os documentos comprobatórios, ouvir as justificativas e vai tomar uma decisão a respeito da regularidade dessas contas. Esse é o poder da Câmara Municipal de julgar suas ações internas, né? Caso seja identificado ali irregularidades, a Câmara pode adotar medidas como reprovar as contas, né? Ela vai solicitar ressarcimento de valores ou até mesmo acionar os órgãos competentes para a responsabilização dos envolvidos. Essa função de julgamento, né, das contas busca garantir ali a transparência da gestão pública, o uso adequado dos recursos, a responsabilização dos gestores em casos de irregularidade. Maravilha? Então, continuando aqui o artigo 2 ainda, falando do parágrafo 4, né? Então, a função de controle é de caráter político-administrativa e se exerce sobre prefeitos, secretários ou diretores equivalentes, bem assim como chefes de gabinetes municipais, bem como sobre a mesa do Legislativo e os vereadores. Então, isso significa
que a Câmara Municipal ela tem o poder e a responsabilidade de fiscalizar, né? Ela vai controlar as atividades desses cargos e órgãos, garantindo que atuem em conformidade com a lei, né? Que eles têm que cumprir ali as atribuições corretamente, que eles têm que ser responsáveis perante a população, né? Então essa é a função de controle e de caráter político-administrativa, né? Que exerce sobre o prefeito, secretário, diretores e equivalente. Beleza? Então, por exemplo, a Câmara Municipal pode realizar auditorias nas contas e na gestão do prefeito, verificando se os recursos públicos estão sendo utilizados de forma adequada e se os procedimentos legais estão sendo seguidos. Da mesma forma, pode fiscalizar as ações dos secretários e também dos diretores e chefes de gabinete. Então, a Câmara Municipal é a chefona, ela que manda em tudo. Então, ela vai garantir o quê? Que eles exerçam suas funções de maneira ética, de maneira eficiente. Além disso, a Câmara também tem um papel de fiscalizar suas próprias atividades, incluindo a mesa do Legislativo e os vereadores, garantindo que cumpram suas obrigações, que atuem de acordo com as normas estabelecidas. Beleza? Então, a função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Então, essas indicações é uma forma de comunicação entre a Câmara Municipal e o Executivo. Vai permitir ali que os vereadores apresentem suas ideias, suas propostas, né, para que sejam consideradas na tomada de decisões. Essas sugestões podem abranger diversos aspectos, como questões sociais, questões econômicas, ambientais, infraestrutura, entre outras, de acordo com as necessidades e demandas da comunidade. No entanto, é importante a gente destacar que as indicações têm caráter sugerido e não possuem poder vinculativo, ou seja, o Executivo ele não é obrigado a acatá-las. Cabe ao órgão responsável pelo Executivo analisar as indicações e decidir se irá implementar as medidas sugeridas, levando em consideração aspectos legais, orçamentários, viabilidade técnica, entre outros fatores relevantes. Função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação do seu funcionamento e à estruturação e direção dos seus serviços auxiliares. Então, a Câmara Municipal ela é responsável por estabelecer sua própria estrutura organizacional. Ela vai definir os cargos, ela vai definir as funções, as atribuições dos seus servidores, assim como as competências de cada setor. Além disso, é incumbência da Câmara estabelecer também as normas de funcionamento, como o regimento interno, que disciplina as regras de realização das sessões, o processo legislativo, os prazos, entre outros aspectos. Também é de responsabilidade da Câmara a direção, a supervisão dos serviços auxiliares, que são os setores que dão suporte administrativo e operacional ao trabalho legislativo, como a secretaria, a assessoria jurídica, a contabilidade, entre outros. No entanto, é importante ressaltar que a função administrativa da Câmara Municipal está limitada à sua própria estrutura e organização interna. Ela não pode envolver ali a administração do Executivo ou de outros órgãos públicos. Maravilha? Então, aqui começando o artigo 3, as sessões da Câmara, exceto as solenes, que poderão ser realizadas em outro recinto, terão por local obrigatoriamente o imóvel destinado ao seu funcionamento, considerando-se nula as que se realizem fora dele. Então, isso significa que as sessões ordinárias e extraordinárias devem acontecer no local designado para o funcionamento da administração, que geralmente é a sede da própria Câmara, né? Essa disposição ela é importante para garantir ali a transparência, a publicidade, a legitimidade, o nosso limpe, né, dos trabalhos legislativos, além de facilitar o acesso dos cidadãos à participação popular. No entanto, o texto permite que as sessões solenes, isso aqui é importante, tá? É bom você gravar isso daqui. As sessões solenes que têm caráter especial e cerimonial sejam realizadas em outro recinto, ou seja, em um local diferente do imóvel destinado a um funcionamento da Câmara. Essas sessões solenes são geralmente organizadas ali para homenagens, comemorações ou eventos específicos que demandam uma estrutura diferenciada. Isso aqui despenca em prova.
Parágrafo 1. Comprovada a impossibilidade do acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça sua utilização, a Presidência observará o disposto do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei Orgânica. Então, essa determinação significa que, caso ocorra algum impedimento para o acesso ou utilização do prédio onde a Câmara está sediada, como por exemplo, uma situação de emergência, problemas estruturais, interdição, entre outros, a Presidência deverá adotar as medidas previstas no parágrafo 1 do artigo 22, que a gente acabou de ler. O conteúdo específico desse artigo, né, a gente acabou de ler aqui, então você pode tirar como parâmetro. Parágrafo 2. Na sede da Câmara não se realizarão atividades estranhas às suas finalidades sem prévia autorização da Presidência. Isso significa que o espaço físico da Câmara Municipal deve ser utilizado exclusivamente para as atividades relacionadas ao funcionamento e às finalidades institucionais da própria Câmara. Qualquer utilização do espaço para outros fins que não sejam relacionados às suas atribuições legislativas e administrativas requer autorização prévia da Presidência. Isso visa garantir que o local seja preservado e utilizado de acordo com os objetivos institucionais. Maravilha? Então, vamos fazer aqui um exercício rápido para a gente fixar esses exercícios, lembrando que você tem no material, tá? São questões que eu tiro lá do material para colocar aqui. Então, qual é o órgão legislativo do município de Valença? Letra A, Câmara Municipal. Letra B, Prefeitura Municipal. Letra C, Tribunal de Contas. Letra D, Assembleia Legislativa. Então, a gente acabou de assistir a aula, eu quero que você medite aí nessa resposta. Você acha que é o quê? Prefeitura Municipal? Câmara Municipal? Será que é o Tribunal de Contas? Com certeza a Câmara Municipal, que é o que a gente estudou agora, né? Então, de acordo com o artigo 1, né, você leu lá, o órgão legislativo do município é a Câmara Municipal. Não tem outra, não tem para onde correr. Beleza? Se cair essa questão, você já sabe. Ó, órgão legislativo. Maravilha. Então, qual das seguintes atribuições não é exercida pela Câmara Municipal como poder legislativo do município? Fiscalização externa. B, controle e assessoramento dos atos do Executivo. C, atos de administração interna. D, execução de políticas públicas municipais. Aqui quem não estudou não vai saber responder. Tem que estudar para saber responder essa daqui, tá? Então, como a gente leu lá no artigo 2, a Câmara Municipal ela exerce atribuições de quê? Fiscalização externa, controle e assessoramento dos atos do Executivo, além de praticar atos de administração interna. Então, a execução de políticas públicas municipais é uma função típica do Poder Executivo, não sendo atribuído ao Legislativo. Então, nossa questão é o quê? D. A execução de políticas públicas municipais não é exercida pela Câmara Municipal, é um Poder Executivo. Maravilha? Vou deixar aqui então, né, que você deixe seu like se você gostou dessa aula, né? Vou pedir aqui que você se inscreva no canal e vamos direto para aprovação. É só estudar que um dia sua vida vai se tornar melhor. Beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau!